tudo bem? Olha, hoje eu vou falar aqui sobre a questão da mulher, aproveitando que a gente está em março, né? Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, mas todo dia é dia de luta, apenas o mês de março, por causa dessa data, ganha um destaque maior. Eu queria começar fazendo relembrando historicamente o porquê dessa data, né? Tem gente que fala, historiadores, estudiosos, que falam que essa data se deve a um protesto de mulheres feito na Rússia em 1917, em 8 de março de 1917, um protesto contra o czar, por melhores condições de trabalho. O protesto se chamou Pão e Paz. Não foi esse protesto, obviamente, que deflagrou a Revolução de 1917, mas ele colocou areia nesse caminhão da Revolução de 1917. Há outros historiadores que atribuem essa data a uma questão ocorrida nos Estados Unidos, em Nova York, um protesto de trabalhadoras por melhores condições de trabalho, salários iguais aos dos homens, e isso em função de uma carnificina que houve numa fábrica, numa indústria que foi fechada pela polícia com mulheres dentro, e morreu um enorme número de mulheres trabalhadoras, mais de 100. Seja como for, seja a data de Nova York, seja do protesto de Nova York, seja o protesto na Rússia, o fato é que naquele momento, começo do século XX, esse de Nova York é de 1911. Então, seja como for, naquele começo do século XX, havia movimentos de mulheres, de trabalhadoras no mundo inteiro por melhores condições de trabalho, melhores salários e pelo direito ao voto feminino. Esses movimentos foram crescendo, atravessaram o século XX, acabaram resultando no movimento feminista mais conhecido, né, mais recente, mais contemporâneo, o movimento feminista que se alastrou por muitos lugares no mundo, até que nos anos 70 a ONU declarou essa data, o 8 de março, como o Dia Internacional da Mulher, e acabou dando toda essa reverberação aos movimentos de mulheres no mundo inteiro. E claro, hoje a gente vê que a situação das mulheres, se você considerar aí a média da situação nos países, melhorou muito ao que era, obviamente, 100 anos atrás. Mas ainda há países com muitos problemas, né? Na verdade, essa situação das mulheres, ela evoluiu, ela melhorou, mas com muitas desigualdades ainda. Aqui no Brasil, especificamente, eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, né? Aqui no Brasil a gente tem um eleitorado feminino que é maioria, no entanto, essa maioria do eleitorado feminino não se reflete na participação das mulheres na política, né? Nós não temos uma representação nem no legislativo, nem nos executivos, né, estaduais, municipais, uma participação feminina compatível com o nosso peso no eleitorado. Isso se dá por uma série de razões, né? Algumas delas eu acho que a gente pode resumir no fato de que as mulheres no Brasil, elas trabalham fora, muitas delas são arrimo de família e cuidam dos filhos, cuidam da casa, muitas ainda tentam conciliar essa tripla jornada com o estudo, né? Então a mulher tem que se multiplicar por 1000 e acaba que sobra muito pouco tempo ainda para participação política. Isso também está ligado, digamos assim, a uma falta de educação política também, mas enfim, nós não temos essa representatividade nos parlamentos, né? E eu acho que uma participação feminina maior nos parlamentos, certamente ela resultaria em leis que protegessem mais as mulheres, que trouxessem mais benefícios, políticas públicas, inclusive, para que as mulheres tivessem uma condição melhor de trabalho, de assistência às suas famílias, e etc. Então, essa é uma questão. A outra questão, do ponto de vista econômico, essa situação de tripla jornada, com a situação atual que a gente tem no Brasil, com esse PIBinho aí de 1,1%, essa é uma situação que se agrava muito mais, né? A gente vê mulheres trabalhando em subempregos, trabalhando na informalidade, muitas delas na rua, vendendo produto, vendendo café, vendendo um bolo, uma tapioca que elas fazem. É uma situação, se para os homens o mercado de trabalho está difícil, para as mulheres está muito mais, e a gente sabe que para as mulheres negras está muito mais difícil. Além dessa questão, eu queria chamar a atenção para o feminicídio, a violência contra a mulher, e especialmente o feminicídio, que é uma chaga muito presente ainda no Brasil. Simplificando os números que a gente tem disponíveis,
a gente tem uma média de 1.000 assassinatos de mulheres por ano no Brasil. Isso significa, mais ou menos, aí fazendo uma média, dividindo por 365 dias ao ano, você tem 3 assassinatos de mulheres por dia. Isso dá uma média de 1 assassinato de mulher a cada 7 horas no Brasil. Então, esse número é assustador, a gente ainda precisa caminhar muito aí para melhorar nesse sentido. Eu havia falado da questão de que se nós tivéssemos mulheres nos parlamentos, nós teríamos legislações melhores. Nós até nessa questão do feminicídio, nós temos a Lei Maria da Penha, nós temos a Lei do feminicídio, mas elas ainda têm se mostrado incapazes de resolver essa situação. E é claro que a lei também por si só não resolve, precisa de políticas públicas, precisa sobretudo de educação para homens e mulheres, para que homens não ataquem as mulheres, para que as mulheres saibam se defender, para que as mulheres possam denunciar quando a violência contra ela começa, lá do comecinho, essa violência tem que ser barrada. Bom, esse é o quadro aqui que eu tracei no Brasil, mas eu não queria terminar esse vídeo sem falar de aspectos positivos, e aí eu recorro a alguns exemplos mundo afora. Eu cito recentemente nos Estados Unidos a condenação de um big boss de Hollywood, um produtor de cinema, o Harvey Weinstein, que por anos, décadas, assediou mulheres, estuprou mulheres, e esse movimento que começou nos Estados Unidos, o Me Too, Eu Também, começou com uma primeira denúncia contra ele, e a partir dessa primeira mulher que teve a coragem de denunciar esse produtor, várias outras no mundo do cinema se juntaram a essa denúncia e também disseram: eu também fui assediada, eu também fui estuprada, e ele foi condenado. Que esse movimento sirva de inspiração para mulheres no mundo inteiro. E 2 exemplos que me enchem de esperança e que muito me inspiram para que a gente continue lutando pelos direitos das mulheres, que são 2 jovens, a Greta Thunberg, lutando, sendo uma liderança mundial na defesa do meio ambiente, e a Malala na defesa da educação. Então, a luta das mulheres continua, assim como a luta dos negros, assim como a luta do movimento LGBT, e eu acho que assim, esses movimentos ganham quando eles são solidários entre si, partindo da compreensão que eu tenho de que todos esses movimentos estão dentro da luta de classes. Então é uma luta muito grande, e as mulheres com certeza têm o seu papel muito importante, muito fundamental para levar essa luta adiante. Bom, pessoal, eu agradeço a você que acompanhou até aqui o final desse vídeo, e não esquece de dar o seu like, de deixar o seu comentário se você gostou, se você não gostou, e de compartilhar os nossos vídeos aqui do canal Rebeldes para que esse debate simplifique, tá bom? Obrigada, até a próxima.